Boa noite, irmãos, a paz, que Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para poder falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero abençoar a sua casa, porque nesses momentos tão difíceis, nós precisamos de uma palavra de esperança para alimentar a nossa fé. E é com base nisso que eu quero trazer aqui a palavra em Gênesis, no capítulo 32, a partir do verso 22. Te contextualizando na história, nós iremos falar um pouquinho sobre um momento da vida de Jacó. Jacó, que foi esse homem que passou por muitos problemas e momentos difíceis, né? Muitos momentos difíceis. E ele, iniciando a sua história, né? Dos seus momentos de dificuldade, rapaz, ele receber a bênção do seu pai Isaac por intermédio da ajuda da sua mãe Rebeca. Ele tomou a primogenitura do seu irmão Esaú e teve que fugir em direção à família da sua mãe, Rebeca. E foi procurar a casa do seu tio Labão. E no caminho ele teve um encontro com Deus e fez um juramento ao Senhor, e fez uma promessa e seguiu o caminho em prol de ser abençoado. E quando ele encontrou o seu tio, né? Ele se apaixonou pela Raquel, que era filha de Labão, e fez um trato com seu tio de trabalhar 7 anos pela mão da Raquel. E trabalhou esses 7 anos, e durante esses 7 anos ele deu duro, e o Senhor o abençoou, e na hora do casamento, o tio deu Lia no lugar de Raquel para que ele casasse. E aí no dia seguinte, à noite de núpcias, ele reclamou com seu tio, e ele falou: eu não posso casar a mais nova antes da mais velha. Se quiser, vai ter que trabalhar mais 7 anos pela mão da Raquel. E ele trabalhou mais os 7 anos, totalizando 14, e casou-se com Raquel, e o Senhor os deu filhos, tanto com Lia quanto com Raquel, seu filho José, e Deus o abençoa tanto que ele tinha muito gado, e muitas ovelhas, e cabras, e riquezas, e servos, tanto quanto seu tio. E a terra já não conseguia mais suportar os dois, e então ele resolveu voltar para casa. Teve essa brilhante ideia de voltar para casa. E quando ele começou a ir embora, resumindo a história, ele mandou alguns servos à frente para poder anunciar a volta dele para Esaú, né? Ao qual ele já não via há 14 anos. E quando ele mandou esses servos, os servos voltaram e falaram: olha, a gente encontrou com Esaú no caminho, avisou para ele que você estava voltando, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. E aí Jacó entrou em desespero. E foi aí que ele orou ao Senhor e dividiu a família em 2 bandos, né? Ele dividiu as suas posses em 2 bandos. E no primeiro bando ele mandou presentes para Esaú, e aí ele disse: olha, se o primeiro bando for pego, o segundo foge, né? Na pior das hipóteses. E então ele começou a dividir a família em partes e ficou sozinho uma noite. E é nesse momento aí que a gente vai começar a falar sobre o que o Senhor tem colocado no meu coração aqui. Gênesis 32, 22. Naquela noite, Jacó levantou-se e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito, atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação na coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já se desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó. Jacó, respondeu ele.
Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o seu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face. Todavia, minha vida foi poupada ao nascer do sol. Atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até hoje, os israelitas não comem os músculos ligados à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. E aqui, nesse momento aqui, que Jacó ele se encontra numa adversidade, num momento de dificuldade, ele se encontra num momento de crise. E é essa crise aqui, quando o Jacó ficou sozinho, que ele entrou em desespero, como diz até a palavra um pouco atrás, em alguns versículos atrás, que ele ficou em desespero por saber que o seu irmão vinha com 400 homens a seu encontro após 14 anos. E ele se deparou com essa situação e à noite ele se encontrou com esse homem e lutou, que era um representante de Deus, o próprio Deus ali lutando com ele. E aqui eu quero te trazer o primeiro ponto desses três que eu quero trazer. O seu momento de crise. A primeira pessoa que você acha quando você está sozinho, igual aqui na palavra diz, e Jacó ficou sozinho. É que de fato você não está sozinho. Você tem pelo menos 3 pessoas com você. E uma dessas pessoas é você mesmo. O problema é que nós não nos damos conta de que nós somos uma pessoa em meio a essa crise. Sabe? E Deus ele nos abençoou com uma coisa chamada consciência. E é através dessa consciência que ele costuma falar conosco. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, Deus, ele faz com que nós, através dessa consciência, conversamos com nós mesmos. Quantas vezes você já parou para conversar com você mesmo, para você se perceber em meio a essa situação toda? Você percebe todas as coisas, mas esquece de você mesmo. Você esquece da sua própria existência. Em algum momento da sua vida, a sua alma ficou parada no passado. E você não tem mais consciência de quem você é. Você se esqueceu de você. Você se perdeu no caminho. Você se perdeu no caminho. E Jacó passou por isso aqui, porque quando ele estava lutando com Deus, então disse o homem, não, um pouco mais acima aqui, ó, no capítulo 27, depois que o homem pergunta para ele, ó, deixa-me ir, mas Jacó lhe respondeu, não deixarei te ir, a não ser que me abençoes. E no 27, no verso 27, ele diz assim, ó, o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? E ele responde, Jacó, respondeu ele, ou seja, enganador. Ele em algum momento ficou perdido. Em algum momento ele ficou perdido, porque ele já não era mais aquele homem. Ele já não era mais aquele homem, Jacó, que enganava. Ele não era mais aquele homem. E ele não tinha se tocado nisso. E Deus apareceu ali para ele, para que ele viesse a ter uma autoanálise, uma autoconsciência de quem ele era. E descoberto que dali para frente ele é uma pessoa nova. E você, irmão, e eu, às vezes, nos esquecemos de que em algum momento Deus nos tocou e nós não tomamos a consciência de quem nós somos e do que nós devemos fazer. Então, a primeira pessoa que você tem que encontrar nessa crise é você mesmo. Se encontre. Tire um momento. Quantas vezes nós nos esquecemos de tirar um momento para nós? Toda vez que nós estamos sozinhos, nós estamos com o celular na mão ou ligamos uma TV, nós não conseguimos parar e ter uma autoanálise, conversar conosco, conversar com você mesmo, comigo mesmo. Nós não conseguimos parar e conversar e se autoanalisar e se autocriticar. No momento da crítica própria, você é quem? Você é você ou você é quem você está criticando? Qual das duas pessoas na sua autoanálise é você? É quem você conversa ou quem fala? Sabe? Isso tem uma diferença muito grande, porque quando você é quem você conversa, você está conversando com a pessoa que não é você.
mas é a sua consciência. Mas quando você conversa com a sua consciência e você é você, você está dando um próprio conselho e é o próprio Deus falando com você. Use disso para que você cresça, para que você se modifique. E a outra pessoa que está com você no momento de crise é Deus. Deus está com você. Quando Jacó ficou sozinho, ele encontrou esse homem, o próprio Deus. E Deus se revelou a ele. E nesse momento de crise, que você tem que se reencontrar o Cristo e deixar com que Ele mude o seu nome, que Ele te diga no seu momento de dificuldade quem é você. E foi exatamente o que Deus fez com Jacó. Deus perguntou a Jacó, quem é você? Jacó respondeu, eu sou um enganador, eu não sei. Eu tenho até me enganado. Parafraseando. Mas Deus falou assim, então a partir de hoje você será chamado de Israel. Você não será mais enganador, você não será mais enganador. Você será Israel. Então deixa que Deus ele forme a sua identidade no momento de crise, porque no momento de crise você tem você, e você pode conversar com você mesmo, você deve. Mas você também tem que conversar com Deus. E permitir que você insista para que Ele mude o seu nome, para que Ele faça você se encontrar. Amém? E existe uma terceira pessoa, que depois que você se trata com Deus nesse momento de dificuldade, que é o seu momento de crescimento, o Senhor ele abençoa no momento de dificuldade. É no momento de dificuldade que as nossas palavras elas deixam de ser apenas palavras vazias e elas se tornam difíceis, se tornam palavras vivas, de edificação, onde o texto, né? O texto que o Deus que eu apenas conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos veem. E é isso aqui que ele fala. Olha, Jacó diz aqui no 30. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois diz, vi a Deus face a face. Todavia minha vida foi poupada. Um momento de crise é um momento em que Deus ele se revela a você. Não através de palavras, ou não apenas de ouvir falar, mas de vê-lo face a face. De vê-lo face a face. Como Jó disse, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. O momento de crise é o momento de você ter intimidade com Deus, de você conhecer a Deus, para que a palavra ela seja viva na sua vida, para que a palavra ela crie expectativa no seu coração, para que a palavra ela te trate, ela te domine, ela te molde, ela te transforme, ela te torne viva, ela se torne viva em você e ela tenha poder na sua vida. É para isso que serve os momentos de crise. E depois que isso toma conta de você, que isso toma posse de você, você passa para a terceira pessoa que está com você no momento de crise. E aí a sua perspectiva dessa terceira pessoa é totalmente diferente. Porque Jacó, antes de encontrar o seu irmão, Esaú, a perspectiva dele era de medo, era de dificuldade, de desespero, de dificuldade. Mas quando ele encontra com Deus e Deus ele tem esse encontro com Jacó e transforma a vida dele e ele se encontra ali, a atitude de Jacó muda, a sua vida é transformada e a visão dele também, a visão dele para com o próximo. E quem é o próximo aí junto de você? O próximo é a sua mãe, o seu irmão, o seu marido, o seu filho. Esses são os seus próximos, esses são as pessoas que estão perto de você. E quando você tem essa transformação, você entra nesse terceiro ponto. Que Esaú, quando se encontrou com Jacó, ele se abraçou com Jacó. E eles choraram de saudade. E aí Jacó foi e falou assim, olha, você recebeu meus presentes? E Esaú disse, não, eu já tenho o suficiente, Jacó, eu não preciso disso, eu já me reencontrei com você, isso é tudo que eu preciso. Mas Jacó insistiu, não se te agrades de mim, aceitas esses presentes da minha parte, lá no verso 10 do capítulo 33. Mas Jacó insistiu, não se te agrade de mim, aceite estes presentes da minha parte, porque ver a tua face é como
contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste também. Quando você se encontra, quando você permite se achar e se achar em Cristo e permite que Deus ele transforme a sua vida, você enxerga no outro a face do Cristo. O outro é para você como se você estivesse vendo a face do próprio Deus. Então seja abençoado, permita que o Senhor entre na sua vida, se encontre primeiramente nesse momento de crise. Permita-se ser transformado, ser mudado, ser moldado. Aproveite essa situação de crise, que é o momento em que Deus opera. O momento de crise é o momento em que Deus te transforma. Tenha consciência, tire um tempo para você mesmo, para você se reconhecer. Ver em que tempo a sua alma ficou perdida. Depois disso, permita que Deus entre e te ajude a se colocar no seu lugar. Porque o poder de Deus ele vai fazer isso. E quando isso acontecer, meu irmão, aí sim, você olhará para os outros com os olhos transformados e permitirá que a palavra que diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem treva, todo o seu corpo será treva. Então permita que os teus olhos sejam bons, transformados pelo Senhor, para que você veja o Senhor face a face através dos outros que estão ao seu redor. E conserte a sua vida com o seu próximo, para que ele seja transformado pela transformação que você passou nesse momento de adversidade e de dificuldade. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.